Jesus. Soberano, Pai, eis-me aqui, Senhor, junto da tua igreja amada, junto dos teus filhos, para te cultuarmos, entregarmos a ti, Pai, o nosso melhor, entregando o nosso coração, a nossa alma, a fim de receber o mais de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, usa os seus levitas, usa os seus intercessores, usa aquele, Pai, que vai apregoar a tua palavra, usa aquelas, Pai, que são escolhidas por ti nessa noite, a cuidar dos pequeninos, dos nossos filhos. Deus, usa os seus obreiros, Pai, tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir no nosso meio. Manifesta a tua glória, o teu poder. Queremos ser cheios do Espírito Santo nessa noite. Senhor, aqueles que estão a caminho da tua casa, traz em segurança. Aqueles que ainda estão em dúvida, que o Senhor possa fazer cair por terra essas dúvidas. Traz os seus filhos à tua casa. Senhor, nós cremos que tu tens uma palavra de vida eterna para nossas vidas, e estamos aqui desejosos para receber. Assim nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Será que você pode oferecer agora ao Senhor Jesus a melhor salva de palmas para Ele, aquele que é único, que é digno, eterno, Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria nessa noite, amém? Ministério de louvor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade.
adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Queime em nossos corações com teu fogo, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. La la la, la 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais. Acende o fogo. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais. Acende o fogo. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero vir para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Laralá, laralá, lará, laralá, laralá, lará, laralá, laralá, lará, laralá, laralá, lará, laralá, 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 laralá. Aleluia! Nós te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Nessa noite de quarta profética, Jesus, nós precisamos receber mais de Ti nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor possa nos diminuir, que o Senhor possa prevalecer sobre as nossas vidas. Porque quando temos mais de Ti, Senhor, quando nós temos muito mais de Ti, coisas boas vão sair naturalmente. Quando nós deixamos as nossas vontades de lado, nossos desejos de lado, o Senhor se faz presente, se manifesta de uma maneira diferente, sobrenatural. Por isso nós te pedimos nesse momento, derrame sobre nós mais de Ti, Jesus. Esse é o clamor da sua igreja. Aleluia. Precisamos, Senhor, mais de Ti. Mais uma vez, mais de Ti, Senhor. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, céu
servo de todos os irmãos. Aleluia. Mais de ti, mais de ti, precisamos de mais, Senhor. Mais de ti, mais de ti, e menos de diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Erebandara bachore cantere bacandara lamanara labas. Arequambaia baixia canta e caralamanás. Quando declaramos nesse louvor essas palavras, quando saem de forma natural dos nossos lábios e do nosso coração, nós queremos dizer para Deus: Arecaia baixore cantara lamaná. Nós confiamos em Ti, Senhor, independente de qualquer coisa, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, que o Senhor cresça e que eu diminua, Deus, porque eu preciso de mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor. Porque é muito mais fácil, é muito fácil declararmos palavras proféticas, bênçãos
sobre a vida de um irmão, até mesmo sobre a nossa vida, a nossa família, quando está tudo bem. Mas nós precisamos pedir mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, para quando o mau dia vier, nós conseguirmos passar por ele na autoridade do nome de Jesus. Porque quando temos mais de Deus, a nossa vontade, ela diminui, os nossos desejos, eles diminuem, porque isso não é o mais importante. Pode me faltar tudo, pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar tudo, mas só não me falte a tua presença, Deus, a tua presença, Senhor. Mais de ti, que ele cresça e que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia. Se você crê nisso, se você confia nisso, aleluia, entregue o seu melhor louvor e a sua adoração nessa noite, que o Senhor há de bradar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fiquem com Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais alto e melhor. Onde estão aqueles que querem o mais de Deus? É para ti, Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, é para ti, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado és o nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluias. A igreja está linda. Alguém no nosso meio que hoje nos prestigia com a sua visita? Alguém que ainda não faz parte do Vinho Novo Church? Oh, glória, uma irmã aqui. Eu vi um irmão levantando a mãozinha lá atrás. Sejam bem-vindos, ficam à vontade. Podem tomar um assento em nome de Jesus. A boa notícia que já tenho para vos dar é que vocês foram escolhidos nessa noite. Escolhidos para participar do mais de Deus sobre a vossa vida. Estamos nessa campanha do mais de Deus, onde profetas do Senhor já passaram por esse altar. Pastor Fernando Leal, Pastor Júnior Salles, Pastor Flávio. E eu creio que hoje não será diferente, teremos uma avalanche do Senhor sobre a vossa vida. Quantos dos irmãos conseguiram participar, não perderam nenhuma quarta profética ainda, conseguiram estar aqui? Que bênção, vejo que muitos de vocês louvam o Senhor pela vossa vida. Tem sido bênção as quartas proféticas. Nessa noite, eu queria convidar vocês a se colocarem numa situação diferente, porque muitas das vezes estamos cultuando ao Senhor, estamos na casa dele, mas às vezes se pegamos dispersos, às vezes você se levanta para ir ao banheiro, beber uma água, sabemos que é necessário, mas eu queria te convidar nessa noite a se colocar sensível, porque o Espírito Santo tem algo a falar ao seu coração. Segura aí um pouquinho. Se o teu irmão te catucar aí do lado, fala, agora não, eu quero receber o mais de Deus. Foi para isso que você foi chamado nessa noite. Você poderia estar na sua casa, fazendo outras coisas, mas Deus, de forma minuciosa, Ele te selecionou, Ele te trouxe à casa dEle. E da mesma forma que dentro de um desses mais de Deus,
onde o Senhor falou ao meu coração, hoje Ele vai falar contigo. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos se colocar de pé para receber aquele que será o profeta de Deus, o mensageiro do Senhor Jesus para nossas vidas. Recebam com muita alegria o meu e o seu bispo, André Leal. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz. Estou sem retorno, já percebi. Ainda estamos revendo isso. Tome o seu lugar, por favor. Eu queria nessa noite dividir com vocês. Eu pedi que reduzissem a luz de novo, do jeito que estava no início, querido. Amém? Para a gente poder ficar bem à vontade aqui. Só não dorme, por favor. Pode ser? Amém? Isso. Glória a Deus. Tem sido dias bem corridos, né, irmãos? Tem sido uma semana, na verdade, uma semana não, as últimas semanas têm sido bem movimentadas, né? Mas o que importa é que nós estamos aqui e assim permaneceremos firmes até Jesus voltar. Amém? Glória a Deus. Só tem... Bom, quem quer ir para o céu, irmãos? Quem está com vontade de ir para o céu? Rápido. Aleluia. Quem quer morrer essa noite? Levanta a mão. O crente quer ir para o céu, mas não quer morrer, gente. Quantos querem que Jesus volte hoje? Então, quer ir para o céu, mas não quer que Jesus volte e nem quer morrer. Fica difícil, irmão. Só tem dois jeitos disso acontecer. Ou o terceiro, né? É você não ser arrebatado, passar pela grande tribulação todinha, sobreviver, tá? Tem que sobreviver. Depois você encarar o milênio e dar o teu jeito de passar 1000 anos vivo. Também não tem... Para chegar e ver a Nova Jerusalém, entendeu? Novo céu e nova terra, sem você precisar ir lá. Então não vale a pena. Eu não quero dizer que você precisa morrer essa noite, não. Mas, na verdade, só existem esses dois jeitos da gente estar perto de Deus. Mais perto de Deus. Eu quero dividir com vocês uma palavra que está no meu coração nessa noite. Agradecendo já por aqueles que oraram por mim, né, nos dias que eu precisei estar. Foram 2 dias apenas que eu precisei estar internado de novo para poder me livrar de alguns cálculos renais. Eu fugi da engenharia para não ter que fazer cálculo, mas eles me perseguem, Vinícius. E eles estão aí. Inclusive tem um ainda que persiste, que ainda não foi embora, mas já não me causa dor, é isso que importa, né? E aí eu tenho, por causa disso, me ausentado esses 2 domingos aqui. Eu estava com saudade de vocês. É engraçado a gente sentir saudade da própria casa, né? Mas quem já viajou durante muito tempo sabe como é que é esse sentimento. Quem já teve que passar muitos dias fora de casa sabe o que é sentir saudade da própria casa. Eu estou perto, não viajei, mas eu estava com saudade de vocês. Falar sobre o mais de Deus, na verdade, se faz desnecessário quando a gente entende como, né? E não apenas o porquê. Só existe uma forma da gente ter mais de Deus. Conforme o louvor que nós acabamos de adorar o Senhor por último aqui. Somente tendo menos de nós é que teremos mais de Deus. Não tem outro jeito.
Nós somos um vaso, falando na linguagem bíblica, somos como um vaso. Nós somos um recipiente que, para ser cheio daquilo que vem do alto, a gente precisa estar cada vez mais livre daquilo que é daqui de baixo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala que para a gente não se embaraçar com as coisas dessa terra, dessa vida. Veja bem, não é não se envolver, porque isso é impossível, a gente está vivendo aqui. Mas que aquele que milita boa milícia, diz o apóstolo Paulo, não se embaraça com as coisas dessa vida. Então tem muita gente se embaraçando com as coisas daqui de baixo. A gente está aqui, mas nós não pertencemos mais a isso aqui. Amém? Nós estamos vivendo aqui, não sabemos até quando, mas nada pode nos prender quando o som da trombeta soar, quando o nosso nome for declarado no céu, quando a boca do eterno Deus, nosso Pai, gritar num grande alarido nosso nome, porque todos, creio eu, ouviremos os nossos nomes de uma só vez. E diz lá 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante, que no alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo isso ao mesmo tempo anunciando a volta de Jesus, que é o arrebatamento da igreja. No meio disso há um alarido, onde nós ouviremos a nossa voz, a voz de Deus, perdão, dizer o nosso nome, gritar o nosso nome. Como um pai chega no portão de casa e grita pelo filho no meio da rua, onde o filho estiver, e ouvir a voz do pai, ele sabe que é a hora de correr para casa, né? Quem nunca viveu isso? Meu pai, ele passava quase que todos os dias fora de casa, né? É mais a mãe, que hoje em dia está meio misturado isso aí, né? Mas é mais a mãe que passa mais tempo com o filho. Mamãe então chegava no portão, não conseguia me avistar, ela só gritava o meu nome. E mesmo que eu tivesse dobrado a esquina, mas se eu ouvisse o meu nome sendo gritado por aquela senhora, minha mãe, eu corria para casa. Fala para quem está do seu lado aí, se prepara, meu irmão, porque Deus vai gritar o seu nome brevemente e vai te chamar para sua casa. Amém? A nossa casa verdadeira, a nossa casa eterna, a nossa casa que nós não temos ideia de como ela é por dentro nem por fora, a gente só sonha com ela, mas a nossa casa está pronta. Jesus já preparou o lugar para nós, e daqui a um tempo a gente vai ter o nosso nome gritado aí, aleluia. Enquanto isso a gente vai fazendo o que tem que fazer aqui embaixo, fazendo bem feito. Não é nenhuma alusão à campanha de ninguém, tá, irmãos? A gente deve fazer o que foi chamado para fazer e fazer bem feito. Estava pensando, às vezes Deus, para nos encher dele, Ele sabe e quer nos mostrar que a gente precisa, como eu disse, nos esvaziarmos mais de nós e das coisas que dizem respeito apenas a esse mundo, para a gente ser cheio de Deus e entendermos os projetos e propósitos eternos dele. Muitas vezes Deus faz isso em momentos não muito agradáveis para nós. Deus utiliza aqueles momentos que para nós são péssimos, são momentos bem ruins, são momentos assim, visivelmente contrários. E aí nesses momentos Deus se revela para nós de uma forma completamente inusitada, completamente especial, completamente diferente. E é ali, naquela fase mais seca, que a gente experimenta o gotejar da chuva que vem do céu preparada para nós. Naquele momento que a gente está mais dolorido, é que a gente percebe os cuidados do bálsamo de Deus sendo derramados sobre a nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, é isso que a gente vê. Experiências com Deus muito fortes, vividas em momentos completamente contrários, em momentos completamente avessos, adversos, né,
a nossa vontade. Eu quero começar lendo com você. Eu só vou ler esse texto, na verdade só esse versículo 1, 2 aqui, e depois eu vou citar alguns com você, mas sem ler. Em primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, tinha 3 tecladistas disputando quem é que ia tocar aqui. Eles estão tirando no 0 ou 1 até agora, né? Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Próxima vez eu não pergunto, só escalo. Vem. Quem achou 1 Reis 19, 8, diga eu. Quem não achou, dá uma olhada para a tela aí. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Com a força daquela comida. Eu quero, nessa noite, começar falando sobre a história desse homem, no capítulo 19 de 1 Reis. O nome dele vocês já sabem. Ele é o profeta Elias, que no capítulo 18 viveu uma grande experiência com Deus. Sim, mais uma, porque ele já tinha vivido algumas. Esse Elias, ele foi sustentado por aves quando estava à beira do ribeiro de Querite por algumas semanas, pelo menos algumas semanas. Ele estava ali por um tempo, estava sendo alimentado por corvos que traziam pão e carne para ele 2 vezes por dia, e ele bebia a água do ribeiro. Estava sendo sustentado de maneira milagrosa. Depois que o ribeiro seca, Deus manda ele entrar em Israel, entrar na cidade, capítulo 17. E ali ele profetiza que não vai cair mais chuva, né? Ele, na verdade, viveu experiências muito fortes ali. Elias é aquele cara que estava no alto do monte e de repente o rei manda escoltá-lo até a sua presença. E primeiro manda um capitão com 50 soldados que ordenam a ele, dizendo: homem de Deus, desce daí porque o rei quer que você desça depressa, ele quer falar contigo. E ele fala: se eu sou homem de Deus, então vai descer fogo do céu para consumir você e os seus capitães. Isso acontece, e não é uma vez só. Um outro pelotão vem depois, acontece a mesma coisa. Então Elias é o cara que vive a experiência de ser alimentado por aves. Elias é o cara que vive a experiência de ver fogo do céu descer 2 vezes para consumir 2 pelotões de homens arrogantes que queriam escoltá-lo até a presença do rei. Elias vive ainda no capítulo 18 a experiência de orar a Deus e ver fogo do céu descer, consumir o holocausto, lenha, pedras do altar. Já viu fogo consumir pedra, gente? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que o fogo que desceu consumiu o holocausto, lenha, altar e ainda toda a água que estava na valeta que ele havia ordenado que cavasse ao redor do altar. Toda a água ali desapareceu, porque o fogo de Deus é diferente do fogo que a gente conhece. O fogo de Deus, quando vem, consome tudo, não deixa vestígio. O fogo de Deus, para nossa santificação, é um fogo purificador, mas para nossa edificação, ele é um fogo destruidor. Destrói os nossos inimigos, destrói o que precisa ser destruído para provar que ele é Deus. Elias é esse homem, irmãos. Só que depois do evento do capítulo 18 no Carmelo, Elias sofre uma ameaça. Ele fica apavorado. Quem nunca ficou apavorado aqui? Quem nunca já não teve medo que alguma coisa acontecesse de ruim? Ninguém aqui está livre disso, irmãos. Quem nunca fez um exame sério
e foi para casa e ficou apavorado, aguardando os dias de sair o resultado do exame. E aí pensando em outra coisa, tentando não pensar naquilo, porque a nossa carne treme, o nosso coração balança mesmo, e a gente fica com medo de ouvir um não, de ouvir um agora não, de ouvir alguma coisa nesse sentido. Quando a minha esposa engravidou pela terceira vez, alguns de vocês acompanharam isso de perto aqui, foi uma alegria, nós anunciamos para a igreja, era no dia 31, era virada, culto da virada. Minha esposa fez um teste de farmácia e descobriu que estava grávida. E aí, quando chegamos no culto da virada, eu dei a notícia para todo mundo aqui. E de repente, dia 1º a gente almoça com a igreja, tem um dia abençoado aqui no Espaço Shalom. Dia 2 a gente viaja, mas antes de viajar ela faz um exame de sangue. Quando a gente volta de viagem, antes do primeiro ultrassom, obviamente, porque o exame de sangue confirmou a gravidez, a gente volta de viagem, feliz da vida, já tinha escolhido o nome, e a gente começa a fazer as compras. Compramos a roupa do bebê, compramos o enxoval, começamos a comprar um monte de coisa. E aí vem o primeiro ultrassom, e o médico diz assim: tem alguma coisa errada, porque o exame de sangue comprovou a gravidez, mas eu não vejo nenhum movimento dentro do seu útero. Né? Mas fiquem tranquilos. Como é que você fica tranquilo depois disso? Como é que você fica tranquilo depois da primeira notícia ruim? Porque a notícia boa é que ela tinha engravidado. Isso era resultado de orações. A gente estava orando pelo terceiro filho, que seria o último de fato. E a notícia boa é que ela engravidou. E a notícia ruim é que não tinha nada no útero. Pela primeira vez na minha vida, eu posso ser até alguém mal informado, mas foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi dizer de uma gestação anembrionada. E ele disse: fica tranquilo, aguarda mais 15 dias para a gente repetir o ultrassom. Você ficaria tranquilo? Elias vive um momento muito bom. Qual é o momento? O momento que o fogo do céu cai sobre o altar. No capítulo 18, consome holocausto, lenha, pedra, água. E qual é a notícia ruim? É que ele é ameaçado de morte pela esposa do rei, por Jezabel, no dia seguinte, e ninguém se levanta para defendê-lo. A nossa vida é assim, alternada entre coisas boas e coisas ruins, notícias excelentes e notícias muito ruins. O tio da Luciana faleceu ontem, da pastora Luciana. Ano passado, no mês de dezembro, ele fez uma cirurgia às pressas, e a cirurgia foi delicada, mas ele sobreviveu. E ele teve uma recuperação muito delicada, mas ele sobreviveu. Meses depois ele voltou a trabalhar. Ele fez o rebaixamento da nossa marquise aqui. Trabalhamos um dia inteiro aqui. Ele, pastor Fabrício, eu e mais um pedreiro que eu não recordo quem. A notícia boa é que ele sobreviveu à cirurgia. Voltou a trabalhar meses depois, estava tudo bem, tudo perfeito. Não sentia dores, não teve recaída, não teve complicações futuras, não teve nada. Até entrar em casa antes de ontem, voltando de um orçamento de um trabalho, e falar com a esposa assim: eu vou tomar um banho. Foi o último banho da vida dele. Alguma coisa deu errada. Muito sangue colocado para fora, tanto sangue que ele já entrou em estado de choque e chegou no posto de saúde, que era 5 minutos depois, o hospital do Joca, 5 minutos de onde ele estava, já chegou sem vida e sem nenhuma chance de ser reanimado. O fogo desce do altar, a ameaça vem no dia seguinte.
Então aquele homem chamado Elias, o profeta de Deus, que num dia ele vive uma experiência muito forte no Carmelo, no outro dia tem que fugir, porque ele recebe uma ameaça de tirarem a sua vida. E aí ele tem que fugir para continuar vivo. E ele não quer ninguém com ele, então ele manda o seu ajudante: volta para sua família, eu quero ficar sozinho. Ele entra no deserto, porque agora chegou o dia ruim. E a gente tem que estar preparado para o dia ruim. Sabe, irmãos, há um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, e ele está ali de propósito, né? Deuteronômio 11:11 diz que a terra a qual passais a possuir é terra de montes. Fala assim com a tua mão, diga: de montes e de vales. De novo, de montes e de vales. Olha para o seu irmão e fala: onde você está, meu irmão? É terra. Olha, Deus estava preparando o povo para a geografia da terra que eles iam possuir, dizendo: olha, a terra que eu vou dar para vocês é uma terra de altos e de baixos. Tem montes e tem vales. Pastor também pega Covid, irmão. Pastor também fica doente. Crente fiel também morre, irmão, de doença. É assaltado. Paciência. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que de todas essas coisas, ou em todas essas coisas, nós nunca estamos desamparados. Amém? Podemos até ser afligidos, mas nunca desamparados. E aí Elias, ele tem que fugir. E é interessante que quando vem a ameaça, e a ameaça pode ser você chegar no trabalho um belo dia normal de trabalho e o chefe mandar alguém te chamar para o DP ou para a sala dele e falar: me desculpa, você está demitido. Você acabou de renovar uma prestação. É você fazer um exame de rotina e você descobrir que o resultado não foi muito bom, não, e o médico fala: você vai ter que operar. Eu vou em casa. Não, em casa você nem vai sair daqui, filho. Você não pode sair daqui. Semana passada, quando eu, por exemplo, estive, não foi nada muito grave, eram dores renais que eu já estou, não vou dizer que estou acostumado com elas, não, está repreendido, que são cada vez piores, são muito ruins. Mas quando eu chego no hospital, era 1 da manhã, com muitas dores. E aí a doutora passa uma medicação intravenosa, né? E eu fico 1h15 e a medicação não havia tido efeito, melhor dizendo. Eu ainda estava com dor. Ela falou: mas isso não é possível. Você já tomou um frasco de soro, você já tomou vários medicamentos. Eu falei: ainda estou com dor. Então vamos para a tomografia. Eu falei: demorou. E aí descobrimos que tinham 3, não era 1 nem 2, eram 3 cálculos, um maior que o outro. Na verdade, 2 de um tamanho bem grande e um pouco menor. E ela falou: você não vai para casa. Eu falei: tudo bem. Mas o meu caso foi simples. A gente teve aqui o testemunho do David, missionário David, que ao chegar no hospital, por causa de um caroço que havia aparecido e dores localizadas no abdômen, falou: você não vai para casa porque você tem câncer e você vai ter que operar, e eu não sei se você sobrevive. O que passa na tua cabeça nessa hora? O que deve ter passado na cabeça de Elias, irmãos, quando ele fala: meu Deus, mas ontem eu vivi uma experiência maravilhosa lá no Carmelo, e hoje eu estou aqui ameaçado de morte, eu não tenho ninguém para me defender. E ele entra no deserto. Só que quando você pensa
que é o fim da linha para você, é aí que o Espírito Santo te surpreende, porque um homem amedrontado, irmãos, desamparado por todo Israel, porque ninguém aparece para defendê-lo, e eu começo a acreditar que Deus provocou aquilo, porque não é possível um dia antes todo o povo de Israel gritar: só o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, e obedecerem o profeta, e pegaram os profetas de Baal, de Azera, levarem para a beira da água, matar todo mundo por ordem do profeta. No outro dia ninguém aparece para defender, só pode ser Deus. Às vezes Deus provoca uma situação fora da curva para nos levar para um lugar sozinho, onde Ele vai querer falar alguma coisa com a gente olhando nos olhos, e ninguém pode estar perto. Se alguém estiver perto, pode atrapalhar, porque é entre nós e Deus, é entre você e Deus, é entre eu e Deus, porque a maior experiência da vida de Elias ainda estava para acontecer. Ele pensou, talvez, que já tivesse vivido tudo que ele tinha para viver. Talvez ele tenha pensado: bom, ser alimentado semanas inteiras, talvez meses, por aves de rapina na beira de um rio 2 vezes por dia, isso foi uma experiência maravilhosa. Aí veio a experiência do fogo descer do céu e consumir os pelotões de soldados com seus capitães. Ele fala: não, aquilo foi a coisa mais forte que eu vivi. E de repente veio o Carmelo, e ele pode ter pensado: cara, não foi essa. Qual foi a maior experiência que você já teve até hoje? Qual foi a maior enrascada que Deus já te livrou? Qual foi a maior furada que Deus já reservou, já preservou a tua vida? Eu sei que tem gente aqui que já sofreu um acidente de ter que colocar metal no corpo, irmão. Já teve que fazer cirurgias aí bem complicadas. Eu sei que tem mulheres aqui, algumas histórias eu conheço, outras não, mas eu sei que tem mulheres aqui cujos partos, na hora de dar à luz os seus filhos, quase que um tem que ir para o outro ficar. Foram enrascadas que a vida proporcionou para vocês, para nós, situações bem complicadas. Mas olha nós aqui, nós estamos aqui. Deus nos guardou, Deus tem nos preservado. São experiências que nós guardamos em nosso cartel, são experiências que nós guardamos em nossa história de vida, que um dia ainda vamos contar para os nossos netos, se Jesus não voltar até lá. Só que eu quero nessa noite te dizer que se você acha que não tem mais nada para viver, a maior experiência para a tua vida pode estar por vir ainda. A coisa mais importante que você vai viver com Deus ainda não chegou. O que você acha que já viveu não chega perto daquilo que Deus pode estar reservando para você daqui para frente. Foi assim com Elias, irmão. E ele entra no deserto. Ele caminha um dia inteiro para o deserto, sozinho, porque ele, no seu coração, a sua boca diz: Deus, me mata, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais. Mas no coração dele ele estava dizendo: Deus, me ajuda, me socorre, faz alguma coisa por mim. Porque Deus sabe daquelas poucas vezes que você disse que Deus, olha, não quero mais, eu estou desistindo. O Espírito Santo traduziu as tuas palavras, porque o que você realmente estava dizendo para Deus era: Deus, faz alguma coisa por mim, porque eu não sei mais o que eu faço. É ou não é? Quando a nossa boca pede a Deus o fim da linha, é porque o nosso coração está dizendo: Deus, a minha linha acabou. Se o Senhor tem a sua, é a hora do Senhor colocar na minha frente. E ele entra no deserto. Ele caminha o dia inteiro para o deserto. Ele acha uma árvore, deita embaixo dela, na sombra dela, de um zimbro. Mas ali estava para acontecer a coisa mais importante da sua vida.
Quando Deus permite que Elias entre para dentro do deserto, por caminho de um dia, quando Deus permite que Elias fique sozinho, quando Deus permite que ele chegue naquela situação, é porque Deus estava esvaziando Elias. Deus estava tirando de Elias todas as suas bengalas, todos os seus apoios humanos ele não tinha mais, porque agora estava sozinho da Silva. Apoios armamentistas, não tinha nenhum soldado para defender ele. Apoios de sobrevivência, não tinha comida, irmão, tinha nada. Deus foi tirando as bengalas de Elias, Deus foi tirando os apoios de Elias, e agora ele está no meio de um deserto, sozinho, num sol escaldante. Ele deita embaixo daquela árvore e fala: Deus, agora entrego a minha vida a ti. E eu entendo que Deus olha para ele e fala: Elias, era isso que eu estava esperando. Porque Elias não sabia, mas aquela ia ser a experiência maior da vida dele. Sabe o que Deus faz, né? Deus manda um anjo. E não foi um anjo qualquer não, irmãos. Foi um anjo que sabia cozinhar. Deus manda um anjo com pão do céu, irmão. Porque no meio do deserto não tinha forno, não tinha lenha, não tinha farinha, não tinha ovos, não tinha azeite, não tinha nada. Mas tinha um pão assado no fogo, na mão do anjo. Elias comeu um pão que a gente ainda não comeu. E além do pão assado em brasa, que eu não sei como que o anjo fez, mas foi algo divino. Foi um pão que Elias nunca tinha comido. Ele tinha também uma jarra d'água. Quem consegue água no deserto, irmão? Da onde que sai aquela água? Deus manda através do anjo para Elias o melhor lanche, a melhor refeição da vida dele. Um bolo, um pão assado em brasa feito pelo próprio Deus. E um jarro de água fresca no meio do deserto, trazido pela mão de um anjo. Isso aqui é a prova de que aquela comida era uma comida que não era da terra. O versículo que nós lemos, no versículo 8 do capítulo 19, diz que quando ele se levanta e come e bebe com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, ele anda dia e noite. Ele não precisava nem dormir, porque aquela comida o sustentou acordado. E mais do que estar acordado, aquela comida deu a Elias força para andar 40 dias e 40 noites. Era uma comida do céu. Elias nunca tinha comido aquilo. Elias nunca tinha bebido aquilo. Ele pensou que a maior experiência era o corvo. Ele pensou que a maior experiência era o fogo. A maior experiência era o monte. A maior experiência, na verdade, foi o deserto, onde Deus providenciou a melhor refeição da sua vida. Foi no deserto que Deus deu a ele o que ele nunca tinha experimentado. Foi no deserto que Deus deu a ele uma comida que ele nunca tinha comido, um pão que ele nunca tinha provado, uma água que ele nunca tinha bebido. Prepare-se, porque talvez, eu não sei os planos do Eterno com você, nem comigo, mas prepare-se, porque talvez você, como eu disse, você pensa que já viveu tudo, mas a maior experiência para a sua vida Deus ainda está reservando. E isso pode acontecer no momento de deserto. Por que Deus faz isso? Para mostrar
que Ele é o Deus que faz o pão e a água aparecer quando não tem recurso nenhum. Ele é o Deus que nos surpreende no meio do caos. Ele é o Deus que nos sustenta no meio do nada. Ele é o Deus que nos mantém de pé e caminhando quando nós pensávamos que a nossa força tinha acabado. E Deus falou: a sua força acabou, agora eu te dou a minha força. A sua água acabou, eu te dou a minha água. O seu pão acabou, eu te dou o meu pão. Porque o que vem de Deus é melhor. Mas às vezes o ambiente era um inesperado. Porque para os olhos humanos, deserto é ambiente de morte. Mas foi no ambiente do deserto que Deus deu a maior experiência para Elias. Deus é aquele especialista que nos surpreende. Mesmo nós que já tivemos alguma experiência com Deus, Ele é aquele especialista que nos surpreende, que no meio do nada Deus nos traz à tona e nos faz viver, e nos faz provar, e nos faz experimentar algo extraordinário. No meio da pandemia, pessoas faliram e pessoas progrediram. No meio da pandemia, lojas fecharam e filiais se abriram. No meio da pandemia, você teve mais chamado para fazer serviços do que antes dela. No meio da pandemia, Deus está curando pessoas. No meio da pandemia, Deus está surpreendendo. Deus também está levando alguns, como Ele sempre levou. Amém. Mas quem sabe, nesse não é o momento do deserto, né? Onde Deus está nos levando para dentro dele, para vivermos a maior experiência que ainda não vivemos. Deus faz isso. Deus faz isso. Foi numa prisão que Deus deu para Paulo e Silas a maior experiência que eles viveram. Numa prisão, em Atos 16. Foram açoitados e castigados por pregarem o Evangelho. Estão dentro do cárcere inferior. Algumas referências dizem que o cárcere inferior era o lugar mais baixo, a cela mais baixa da carceragem. Ou seja, como não havia sistema de esgoto, todos os detritos dos outros presos escorriam para a cela de baixo. Põe esses caras lá, amarra eles, como se precisasse ainda. Homens feridos no meio de uma jaula humana cheia de porcarias e escuridão, amarra eles com correntes, mãos e pés. Daí eles não vão sair nunca mais, né? Mas eles decidiram adorar e orar. Adorar e orar. Adorar e orar. Avalia como é que está o teu tempo de qualidade de oração nesses dias. Antes de você dizer para Deus: eu me sinto num cárcere. Às vezes eu não sinto nem mais vontade de vir para a igreja. Antes de você falar essas coisas, antes de você dizer para Deus o que você tem dito, qual a qualidade da sua vida de adoração e de oração diante de Deus? Porque isso vai fazer a diferença para quem continuará preso e para quem será solto. Eles adoram e oram meia-noite, e aí Deus manda um terremoto, irmãos. Deus manda um terremoto, irmãos. E quando Deus manda um terremoto, Deus arrebenta as correntes deles, sim, mas também arrebenta a corrente de todos os presos. A cela deles se abre, sim, mas a cela de todos os outros presos também se abrem. Eles são libertos dali, sim, mas todo mundo é liberto também.
Porque no meio de uma situação completamente adversa, Deus visita você e abre caminhos para você e para quem está à sua volta. Tem gente que vai ser ainda muito abençoado através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Tem gente que vai viver portas abertas, porque a porta que Deus abrir para você vai ressoar na vida deles. Aleluia! Você está pronto? Você está pronto para ser bênção na vida de outra pessoa? Amém ou não amém? Você está pronto para ser o reflexo de bênção na vida de outras pessoas? Levante sua mão e diga: eu estou pronto, Senhor. Lembre-se que Deus pode fazer isso no seu pior momento. Eles estavam feridos, amarrados, trancados num beco escuro, numa jaula, num cárcere sujo, fedorento. Era meia-noite, mas a atitude deles fez a diferença. Enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam, Deus visitou aquele lugar. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas, mas você tem que ter o seu caráter firme, a sua vida tão firme diante de Deus, capaz de suportar o que os outros não suportariam. E aí quando o milagre vier sobre você, vai repercutir na vida deles também. Talvez você diga assim: meu Deus, por que eu sou o mais perseguido da minha casa? Senhor, por que eu sou o mais caluniado da minha família? Por que eu sou o mais perseguido na rua onde eu moro? É porque você tem estrutura para suportar o que muitos não suportariam. Mas quando Deus honrar você, eles todos vão entender que você foi a coisa mais importante que Deus plantou naquela família. Você foi a coisa mais importante que Deus levantou naquela rua. Você foi a coisa mais importante que Deus honrou naquela empresa. Porque através da sua vida eles vão ver Deus. Eles vão ver Deus. Eles vão sentir Deus. Eles vão viver milagres de Deus. Mas tem que suportar, irmão. Não é engraçado? Maior experiência da vida deles, dentro de um cárcere. Maior experiência de Elias foi no deserto, de Paulo e Silas foi no cárcere. Maior, irmão. Onde já se viu um negócio daquele. A maior experiência de 2 discípulos, um a gente sabe o nome, que é Cleopas, não era dos 12, mas era da turma dos discípulos que seguia Jesus, conhecia os 12, com certeza era discípulo, embora eles não tivessem ainda essa percepção, mas ele era discípulo de um dos discípulos, entende? Ele estava ali. E o outro que a gente não sabe o nome, no domingo, dia da ressurreição, eles saem de Jerusalém. Engraçado que eles ficaram desde o dia da crucificação até o domingo da Páscoa, esperando acontecer a profecia, que era o quê? A promessa, que era o quê? O Messias vai ressurgir. E como eles acreditavam que aquele que foi pregado na cruz 3 dias atrás era o Messias, eles ficaram lá até domingo. Mas como eles não ouviram nada sobre ninguém ressuscitar, eles foram embora. Decidiram voltar para a casinha deles, numa aldeiazinha um pouco distante de Jerusalém, chamada Emaús. E eles vão embora. Eles estavam vivendo no dia certo. E antes que o domingo acabasse, para eles já tinha acabado, é mole. Porque no meio do caminho, quem é que aparece? Não é Jesus? E começa a conversar com eles e eles não entendem nada. Não é isso? Então ainda era o dia. Ainda era o dia. O domingo não tinha acabado. Era o 3º dia ainda. Eles fizeram tudo certo. Eles esperaram em Jerusalém do dia da crucificação até o domingo da Páscoa, que seria o domingo da ressurreição. Só que antes que o domingo acabasse, eles desistiram. Tem gente desistindo antes do domingo acabar.
Tem gente desistindo antes do tempo acabar, irmãos. Se eles tivessem ficado até a segunda e nada acontecido, eu daria razão a eles. Se eles ficassem até a virada de domingo para segunda, ou do primeiro dia da semana, eu estou falando domingo para segunda no nosso calendário, né? Se eles tivessem esperado o quarto dia e nada acontecido, daria razão deles irem embora. Mas eles não esperaram, eles foram embora antes. Como eu vejo gente desistir antes da coisa acontecer. E o pior de tudo, Deus está fazendo e ele já não vê, porque ele desistiu. E quem desiste perde a visão, irmão. Jesus vem, se apresenta, começa a andar com eles não sabem mais que é Jesus, porque quem desiste perde a visão. Jesus está falando com eles, ensinando as Escrituras, e eles meio que abobalhados, ainda não entendem, foram entender depois, mas no caminho eles não entendem. Por quê? Porque quem desiste perde a sensibilidade, irmãos. Quanta gente que desiste, Deus ainda está fazendo, mas ele já desistiu. Deus ainda está falando, mas ele desistiu. Deus ainda está fazendo o caminho, né, ser percorrido, e eles desistiram. Não é para desistir. A última palavra ainda é dele. Enquanto a última badalada não acontecer, enquanto o dia não virar, enquanto o quarto dia não nascer, Deus ainda está mantendo a sua palavra. E uma coisa eu garanto, eu nunca vi Deus errar. Eu nunca vi Deus voltar atrás. Eu já vi muita gente desistir até hoje, em 32 anos de caminhada, muita gente boa desistir. Mas não foi falha de Deus. Jesus vai caminhando com eles. Vocês são loucos. Vocês esqueceram o que as Escrituras dizem sobre isso? E foi falando sobre os salmos, os profetas, os escritos, a lei, falando de tudo. E eles só ouvindo. E aí quando chega na aldeia, eles insistem, Jesus entra. Quando ele parte, eu ouvi uma coisa muito interessante. Eles, olha que legal. Pode ter sido verdade mesmo, né? Só pode ter sido. Por que eles perceberam que era Jesus? Na hora que Jesus parte o pão. Como ele era convidado, e pela sabedoria dele, ele era um rabino, com certeza, eles dão a ele a primazia. Falam, não, por favor, abençoa o pão, parte o pão, dai graças. A casa é nossa, você é convidado, mas nós queremos que o Senhor faça isso. E aí Jesus pega o pão e parte. E quando ele levanta as mãos e parte o pão, eles conseguem ver a marca dos cravos. E é nesse momento que eles identificam que era ele. E aí ele vai embora, desaparece. E um olha para o outro e fala, como é que a gente não sabia que era ele? O nosso coração ardia no caminho quando ele nos abriu o entendimento falando das Escrituras. Como é que a gente não se tocou que era ele? E aí o que eles fazem? Eles voltam correndo para Jerusalém. Eles voltam para o lugar da onde não deveriam ter saído. A maior experiência daqueles dois, Cleopas e o outro que a gente não sabe o nome, foi ver o Jesus ressurreto. Que privilégio que eles tiveram, irmãos. Quem não queria ver Jesus? Jesus apareceu depois da ressurreição por 40 dias, no intervalo de 40 dias, para aproximadamente 500 pessoas apenas. Em todo Israel, 500 pessoas viram ele. E uma das primeiras pessoas foram aqueles dois discípulos de Emaús. Um deles, anônimo. Que privilégio que Jesus deu. Porque ele estava vendo dois discípulos saírem de Jerusalém e desistirem, se frustrarem. E ele falou, não, eu quero eles de volta.
e deu a eles a maior experiência da vida deles. Irmãos, quantas pessoas nos dias de Jesus gostariam de ter tido o privilégio de receber Jesus em casa e não tiveram? Aqueles dois tiveram. Quantos gostariam de ter Jesus ali partindo o pão e dado graças ao Pai ali na mesa da própria casa? Nunca, mas eles tiveram. No momento de solidão, de desistência, de dúvida, de frustração, Jesus pega aquilo e transforma na maior experiência da vida dele. Você está frustrado? Te prometeram alguma coisa e não cumpriram? Passou o tempo que você esperava que algo acontecesse e não aconteceu. Isso é ruim demais, eu sei. Esperar por algo que está praticamente certo, esperar por um telefonema que nunca vem, esperar por algo que era seu, mas não vem. Eu sei que é horrível isso, mas Jesus está aqui por essa noite para te dizer que Ele é poderoso para pegar as nossas frustrações e transformá-las na maior experiência de intimidade com a presença dEle. Experimenta chamar ele para dentro de casa. Não deixa ele passar. E volta para Jerusalém, pelo amor de Deus. E eu olho para a Bíblia e vejo que a maior experiência vivida por algumas pessoas são em situações assim. Situações boas, não. Situações de dor. Porque Deus é especialista. Diga comigo, meu Deus é especialista em trazer cura, em trazer bálsamo, em trazer alívio, em trazer vida. Amém ou não amém? Ele é ou não é? Levante sua mão e diga sim, Ele é. Agora pensa comigo, alívio só se traz em momento de dor. Bálsamo só é derramado sobre feridas abertas. A vida só tem valor quando ela é percebida em ocasiões onde a morte quer reinar. Então veja bem, muitas vezes o Senhor transforma as nossas lágrimas em vinho. Muitas vezes o Senhor transforma as nossas frustrações em experiências grandiosas. A glória da segunda casa será bem maior que a da primeira. Aquilo que você está vivendo hoje você não entende, mas daqui a um tempo você vai entender e você vai se surpreender. Pega essa palavra em nome de Jesus, porque Deus é especialista em pegar a nossa dor e transformá-la numa experiência de alívio, numa experiência de cântico, numa experiência de alegria, numa experiência de derrubar o prato da bateria. Sobreviveu. Ó, já tem gente caindo no poder aqui, irmão. Deus faz isso ou não faz? E eu quero terminar aqui dizendo de uma última situação. Os discípulos, Jesus subiu para o céu. Eles viram ele subir. Está em Atos capítulo 1. Eles viram Jesus subir. 2 anjos aparecem. Obrigado, meu filho. E falam assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu assustados assim? Esse Jesus que está indo vai voltar. Fica tranquilo. E aí eles saem daquele lugar, nas imediações do Monte das Oliveiras, e voltam para casa. Mas alguém lembra dizendo: ei, Jesus não falou para a gente ficar todo mundo aqui aguardando a descida do Espírito Santo? Qual foi o último lugar em que Jesus se reuniu com a gente? Aí os discípulos falaram: foi no cenáculo, né? Quando Jesus senta com os discípulos ali, antes de ir para o Getsemane, Jesus está ali, parte o pão. Pela primeira vez, Jesus, em plena semana da Páscoa, ele celebra com os discípulos. Não tem a carne do cordeiro, só tem um pão
Eu vim. As ervas amargas, Jesus já havia comido todas, porque isso fala do sofrimento. Lembra que na Páscoa judaica, as ervas amargas falavam do sofrimento que eles tinham no Egito. Então todo ano, quando comesse ervas amargas, era para lembrar que lá eles sofreram, mas Deus os tirou de lá com mão estendida, com braço forte. Mas por que não tem a erva amarga na Santa Ceia? Porque Jesus falou: olha, todo o sofrimento eu já suportei por vocês. E a carne do cordeiro assada no fogo? A carne era ele. Como eles não podiam comer a carne dele, isso seria uma coisa completamente fora da normalidade. Jesus pega o pão e disse: esse aqui é o meu corpo que é partido por vós, e esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Lembra que o sangue do cordeiro era aspergido na porta? Jesus falou: meu sangue, eu, cordeiro, vocês não vão mais aspergir, vocês vão beber. E ali no cenáculo, Jesus celebra com eles a transição, né? Numa semana de Páscoa, Jesus celebra a primeira Santa Ceia, do jeito que a gente chama hoje. E ali ele celebra com os discípulos. Dali eles vão para o Getsemane. Lá ele é preso, começa o julgamento, a via crucis vem em seguida, a sua morte. Então, o último lugar onde eles estavam reunidos, tendo a última manifestação da presença física de Jesus em paz, porque lá no Getsemane foi pedra, meu irmão. Eles não aguentaram, não aguentaram orar. Jesus pega 3, leva adiante, nem os 3 aguentaram, todo mundo dorme. E Jesus passa por uns momentos de dor ali que ele tinha que passar. Mas assim, o último lugar registrado num momento de discipulado foi o cenáculo. Então eles falaram: vamos para lá. Vamos lá. O cenáculo, eu ainda não tive o prazer, quero em breve entrar no cenáculo. Mas eu sei que é um lugar pequeno, menor do que essa igreja, que apertando cabe 120 pessoas, que era o número de discípulos que estavam lá. Os 12 e mais alguns discípulos fiéis, que viram, inclusive, acredito, que estavam lá quando Jesus sobe. Eles falaram: não, vamos ficar junto com vocês até ele mandar o cumprimento da promessa. E acontece. Atos capítulo 2. Eles estão ali todos reunidos no mesmo lugar, orando, esperando, aguardando. 50 dias já se passaram. É o 50º dia depois da Páscoa. Por isso chamado Pentecostes. 50º. 50 dias da ressurreição. Eles estão ali, firmes, reunidos. E de repente, porque as coisas de Deus acontecem de repente. Você sabe disso. Lembra quando você estava desempregado, angustiado, falando: Deus, já tem mais de 50 dias. Estou aguardando aqui, hein? Estou esperando. E as contas não param de vir, né, irmãos? A SEDAI não falha, a Light não falha, a Oi não falha. E aí vai, as contas estão vindo. O gás ele vai se consumindo dentro do botijão. A geladeira vai ficando vazia. Nada disso espera, mas o tempo vai passando. Mas você lembra que de repente o telefone tocou. De repente alguém te chamou para uma entrevista. De repente você passou na entrevista, não foi? De repente a vaga foi sua. E de repente Deus mudou a tua história. Foi só o telefone tocar. Foi só alguém bater na porta e falar: você está desempregado ainda? Poxa, vamos comigo amanhã. Vamos descer comigo amanhã. Tem uma vaga para você lá onde eu trabalho. Hein? Você estava esperando na fila da cirurgia e de repente
parece, chega a tua vez. Esse de repente, ele dá o entender, ou a entender, que é na hora que a gente não tem noção, irmãos, de mais quanto tempo vai demorar, mas de repente acontece, de repente vem, de repente passa, de repente o milagre chega, de repente Deus fala, é hoje, de repente as coisas acontecem. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo na sala da minha casa, tinha 9 anos de crente, 9 anos. Propósito, jejuns, montes, vários, vigílias, choros, muitos. Mas um dia, estava com o pessoal lá em casa, na minha sala, grupo jovem, alguns casados, outros não, mas a gente chamava de grupo jovem. E aí a gente fecha a porta da minha sala, dobra o joelho e começa a orar. Sabe para quê, irmãos? Para fazer um ensaio, irmão. Era só um ensaio. Mas de repente, meu coração parecia que ia sair de dentro de mim. Eu comecei a falar uma língua que eu nunca tinha pensado. Não entendia nada do que eu estava falando. Foi a primeira vez. E aí eu de joelho querendo me levantar, e a minha irmã estava do lado, a Penha, a diaconisa Penha, e eu tento fazer algum gesto para ela, ela estava de olho fechado, então eu falando em línguas, eu agarro no braço dela e de repente ela é batizada também. E de repente todo mundo que estava naquela sala começa a pular, a saltar, a correr, a falar em línguas, a ser renovado. Quem não era profeta profetizou, quem não via nada começou a ver, quem era tímido sapateou, e aquele negócio foi pequeno, porque de repente Deus muda tudo. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, sei lá, acontecer a promessa que você aguarda no teu coração, mas de repente as coisas vão mudar, porque o nosso Deus é o Deus que de repente muda as estações, de repente muda o tempo, de repente sopra o vento, de repente faz cair a chuva, de repente abre o céu, de repente abre a terra, de repente, é no momento, ele não precisa de muito tempo. Eu conheci o pastor Jorge Linhares há um tempão. Ele não era esse pastor conhecidão hoje. Ele foi pregar num evento no Rio de Janeiro, eu estava lá. E ele falou que no ano anterior ele tinha ido naquele evento, nem pregar ele foi. Ele foi porque ele pediu um espaço de um standzinho para pôr os livros que ele tinha acabado de escrever. Um livro. E ele escreveu, ele gosta muito de escrever livretos, né? E ele havia escrito, então o ano anterior ele estava lá vendendo o livro. Ele falou, gente, eu passei o dia todo aqui ano passado e eu vendi nenhum. Final do dia, um irmão entrou no stand e falou, esse livro é seu? Posso ver? Abriu, leu e falou, interessante, mas hoje eu não vou levar não. Ele falou, não, é presente, leva. Tipo assim, não vendi nenhum, dei um de presente. E o cara foi embora. Só que no outro mês ele está no escritório lá da igreja e de repente o telefone toca. E quando ele atende o telefone, era aquele irmão que ganhou o livro de presente e falou assim, lembra de mim? Você me deu o livro de presente no stand ano passado, no Rio de Janeiro? Sim. Pois é o seguinte, é que eu sou um empresário e eu quero dar, eu gostei do livro que o senhor me deu, eu quero dar de presente para os funcionários e vou dar alguns para eles darem de presente para outras pessoas. O senhor pode enviar para mim 5.000 exemplares? De repente Deus muda o teu ministério.
De repente Deus muda a tua empresa. De repente Deus abre uma porta. De repente Deus bota a pessoa certa na tua vida e vai endireitar você. De repente Deus te dá uma chance, agarra ela. De repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu todo o cenáculo onde eles estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Línguas repartidas de fogo foram pousando e eles foram cheios. Era pousar uma língua de fogo sobre alguém, aquele era cheio. Pousava e era cheio. Pousava e era cheio. Pousava e era cheio. E de repente o cenáculo foi tomado por 120 crentes cheios do Espírito Santo de Deus. O que é o cenáculo? Não era um lugar para cear, não era um lugar para comer, não era um lugar para beber. Deus mandou pão, fogo e azeite. Deus mandou alimento, Deus mandou suprimento, Deus mandou o Espírito Santo sobre os 120 que estavam ali e foram cheios do Espírito Santo. E aquele lugar ficou pequeno, e Pedro abre a porta, e Pedro vai para a rua, e Pedro prega primeiro o sermão dele em público, e 3.000 almas aceitam Jesus. Não eram mais 12, já eram 120, mas no primeiro culto em ar livre já eram 3.120. No segundo culto, segunda mensagem, 5.000 conversões, já eram 8.120. Hoje somos milhões e milhões e milhões pelo mundo todo, por causa daquele cenáculo, daquele grupo, daquele lugar apertado. Que um dia eu vou ser, antes de Jesus voltar, se Deus quiser, eu vou estar lá, eu vou entrar lá, vou tirar foto, eu vou mandar para vocês. E você vai comigo se você quiser, né? Você pode ir também. Só pegar o avião e ir. De repente Deus muda a tua vida. Sabe o que é mais de Deus para mim, irmãos? Mais de Deus é a gente se deixar, se permitir Deus nos esvaziar, para Ele nos encher dele. Às vezes isso não é possível enquanto nós estamos cheios demais com coisas que não valem a pena. Às vezes eu fico preocupado se os meus planos não estão atrapalhando os planos de Deus, porque a minha mente pode estar arquitetando um monte de coisa e Deus fala: para. Será que eu vou ter que levar você para o deserto, te esvaziar para te dar a maior experiência da tua vida? Será que eu vou ter que te jogar no cárcere? Será que eu vou ter que visitar a tua casinha? Será que eu vou ter que te trancar no cenáculo, rapaz? Sabe aonde você está hoje aqui? Alguns, fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Por favor. Nós estamos caminhando. Alguns de vocês aqui estão atravessando o deserto como Elias. Aqui, agora. E se é você, você sabe. Você está caminhando no deserto. Falta recurso, falta apoio, falta insumo, falta dinheiro, falta tudo. É o deserto. Mas Deus deu a Elias no deserto a maior experiência da vida dele. Pode fazer a mesma coisa com você aqui essa noite. De repente tem gente aqui que está caminhando, já desistiu. Fiquei em Jerusalém até hoje, não aconteceu nada. Vou embora. Vou voltar para a minha vida, vou voltar para a minha casa. Vazio. Porque eu pensei que Jesus ia fazer, mas o tempo acabou e Jesus não fez. O tempo de quem acabou? O de Jesus ou o seu? Mas Ele não desistiu, mesmo que você tenha pensado em desistir.
Mesmo que você tenha virado as costas para Jerusalém e está pensando em desistir, hoje Ele caminha com você para a aldeia de Emaús, do seu Emaús. Ele te trouxe aqui. Essa é a tua casa, onde Ele entra, onde Ele se assenta na mesa, onde Ele pega o pão, onde Ele parte o pão, onde Ele se revela para você. Mas também tem gente aqui que está no cárcere, irmão. Está no cárcere. Às vezes, se fechar os olhos, se sente literalmente num lugar escuro, mãos e pés amarrados, não sabe o que fazer. As esperanças já não existem. Mas se você decidir hoje, mais uma vezinha, adorar e orar, você vai ver o terremoto que Deus vai liberar sobre a tua vida. E hoje também isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um cenáculo. Nós podemos não ter 120 pessoas hoje aqui, mas é um cenáculo isso aqui. É o lugar que o Espírito Santo decidiu derramar da sua graça. Você acredita nisso? Você já foi alvo do derramar de Deus muitas vezes nesse lugar. Mas hoje Deus quer derramar um bálsamo sobre o teu coração. Essas coisas que vivemos às vezes são apenas permissão de Deus para nos esvaziar. Você não faz arroz novo em panela de arroz velho. Você tem que raspar o arroz velho. Você tem que lavar a panela. Você tem que começar do zero para um arroz novo, para uma comida nova. Você não põe água limpa numa vasilha suja. Primeiro esvazia, primeiro lava, para depois encher. As nossas experiências desastrosas aos nossos olhos são o mover de Deus para nos tirar, para nos virar de cabeça para baixo, para nos esvaziar, para nos limpar, para nos encher. Aí temos mais de Deus. Eu queria te convidar, aí onde você está, dar as mãos para o teu irmão. Se for preciso, se chegar, todo mundo aqui passou álcool nas mãos, todo mundo está bem, fica tranquilo. Dê as mãos ao seu irmão da direita e da esquerda, não deixa ninguém solto, por favor. E aí fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Eu pedi para que você feche apenas os teus olhos. Não feche o teu coração. Não feche a tua boca. Feche só os teus olhos. Mas mantenha o teu coração aberto. Mas mantenha a tua boca adorando. Mantenha a tua alma completamente aberta, o teu coração aberto. Escuta o que eu estou te falando, só escuta, continua adorando, de olhos fechados. Um dia, Deus pegou Abraão e falou: sai da tua tenda. E ele saiu. E Deus falou para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se pode contar. Assim será a tua descendência. Deus falou para Abraão isso. Deus estava ensinando Abraão a ver o que estava para acontecer. Isso se chama visualizar. Exercitar a tua fé num ponto futuro, trazer à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Isso é fé. Segura bem firme a mão do seu irmão. Fecha os teus olhos e escuta. Ao invés de você entender que é o teu irmão que está segurando tua mão,
É o Espírito de Deus hoje te tomando pela sua mão. É o Espírito Santo hoje tomando você pela sua mão. Entenda que é o Espírito. Sinta, porque isso não é mentira, porque o Espírito que habita em nós é santo. O Espírito Santo hoje te pega pela sua mão. E não importa se você está no deserto, Ele vai te tirar daí. E não importa se você está no cárcere, Ele vai abrir as portas e vai te tirar daí. Se você estava andando no caminho para longe do lugar onde você deveria estar, Ele te pega pela sua mão e te traz de volta. Porque o tempo de Deus ainda não acabou. Você está vivendo o tempo propício para o seu milagre. Volta para Jerusalém. O Espírito Santo te pega pela mão e te traz. Você está no cenáculo essa noite. Esse é o lugar onde o pão do céu desce. Esse é o lugar onde o azeite do céu é derramado, querido. Esse é o lugar onde Deus muda histórias. Esse é o lugar que você escolheu bem estar essa noite. Sinta o Espírito Santo tomar pela sua mão e te levar para fora. E te andar com você pelo caminho. Sai da onde você está aí. Deixa o Espírito Santo te levar. Aí mesmo fisicamente você está. Mas veja onde o Espírito Santo quer te levar esses dias. Ele te pega pela mão. Ele te levanta da sombra desse zimbro e fala: vamos caminhar comigo. Porque nem que dure 40 dias e 40 noites, com a força da comida que eu te dou hoje, você vai sair desse deserto, você vai subir o Horebe, você vai viver a maior experiência da sua vida. Ele te toma pela tua mão. Ele te leva para fora do deserto. Ele te leva para fora desse cárcere. Ele te leva para fora dessa casa pequena, perdida no meio do caminho, para te trazer de volta para a grande Jerusalém, para o lugar da adoração, para o lugar do milagre. Deixa Ele te levar da onde você está para o lugar que Ele quer. Sai dessa vida que você está vivendo e começa a viver a vida que Ele quer viver através de você. Paulo, quando diz: não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim, ele está dizendo: eu me esvazio para que eu tenha mais dele, mais dele. Eu queria que você aí, onde você está, falasse com Ele agora: Senhor, eu quero ter menos de mim, eu quero ter mais do Senhor. Ele te toma pela sua mão. Ele te toma pela sua mão. Continue de olhos fechados. Te toma pela sua mão e te tira desse lugar frio, desse lugar gelado, desse lugar sombrio, desse lugar desanimado, desse lugar sem vida. Te leva para um lugar muito melhor, um lugar onde há fogo, onde há a presença dele que te aquece. Você vai sair daqui nessa noite para viver um tempo de prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro agora não, estou falando de prosperidade com Deus, de vida com Deus. Se você quiser nesse momento, começa a falar com Ele agora: Senhor, eu estou cansado de viver isso que eu estou vivendo aqui. Eu estou cansado de viver isso e eu quero a partir de hoje viver mais. Isso não é necessariamente confissão de pecado, não estou dizendo que você está em pecado. Eu estou dizendo que você hoje está dizendo para Ele: eu quero menos de mim e mais de Ti. Eu quero menos de mim e mais de Ti. Menos de mim e mais de Ti. Eu vou te dar um sinal.
Eu vou falar com você aqui. E durante o próximo minuto, você vai continuar agarrando firme a mão do seu irmão. E você vai orar a Deus. Se você quiser fazer isso em línguas, orar em línguas, você vai poder fazer. Se você quiser orar no seu idioma, você vai poder fazer. Pastor, eu queria orar em línguas, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Num momento, de repente, isso tudo pode mudar, lembra? Então vamos nesse momento. Eu vou te dar 1 minuto. Quando eu contar de 1 a 3, para você abrir o teu coração. O som pode até aumentar, que é para embaçar um pouco a tua voz, porque a tua voz agora não interessa para o teu irmão que está à tua esquerda, nem para o teu irmão que está à tua direita. A tua voz agora só interessa para Deus. Só interessa para Deus. Se a tua voz não conseguir sair, fala com o teu coração, grita com a tua alma, mas deixa o céu te ouvir nessa noite. 1, 2, 3, fala com Ele. Aleluia, aleluia. Fale com Ele, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, pega pela mão do teu filho nessa noite. Pega pela mão da tua filha nessa noite, Senhor, e transforma essa experiência momentânea na coisa mais importante que o Senhor tem para revelar na vida deles. Abre o teu coração. É o seu momento. É você e Ele. É você e Ele. Ele te leva para fora da tenda. Ele te leva para fora do deserto. Ele te leva para fora do cárcere, para fora do cenáculo. Ele te leva para fora para que tu viva tudo que Ele tem para você. Adore a Deus em línguas se você é batizado com o Espírito Santo. E seja agraciado por Deus nessa noite, querido. Sinta o calor do Espírito de Deus em sua vida agora. Seja cheio da unção e do bálsamo do Espírito de Deus nesse lugar. Seja cheio da presença e do calor do Espírito de Deus. Da unção do Espírito de Deus. Pega essa unção agora onde você está. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Mais, muito mais, muito mais. Aleluia. Você consegue ver como é que você vai terminar o ano? Veja você lá na frente. Deus fala para Abraão: olha para a tua descendência. Olha como você pode estar daqui a 2 meses, no final desse ano. Como você pode estar daqui a 6 meses. Olha a vida que Deus tem para você. É isso que você vê? Abre os teus olhos. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Creia. Apenas creia. E a cada dia vai vivendo mais de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor antes de você voltar totalmente para o seu lugar. Aleluia. Eu queria te dar a oportunidade, nós vamos encerrar o culto agora, de você receber o teu envelope para trazer no altar a sua oferta, para trazer ao Senhor a sua oferta. Deixa eu falar para os irmãos, quanto você pega a sua oferta? Deixa eu te dar uma notícia. Vou tirar, mas não vou não. Dia 5 de dezembro, escuta, dia 5 de dezembro, nós vamos ter aqui na igreja um seminário de cura interior, chamado Aquecendo o Meu Coração. Será de 9 da manhã às 6 da tarde. Eu vou contar depois os detalhes aqui para os líderes, para a intercessão. Mas escuta isso. Dia 5 de dezembro, você que está visitando também vale para você, ok? Dia 5 de dezembro, vai ser um sábado, primeiro sábado.
de 9 da manhã às 6 da tarde, com intervalo para lanche, para almoço, tudo do jeito que tem que ser. Com ministrações individuais também. Escuta, 4 ministrações de cura interior, aquecendo o meu coração. Você vai receber um caderno e uma caneta. Esse é o material. Por quê? Porque você vai anotar apenas aquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração, amém? Então não tem apostila, tem um caderno e uma caneta. E aí você vai ser ministrado e vai anotar o que você quiser anotar. Esse é um brinde. Bom, qual é o custo, o investimento, a inscrição? Já com o caderno e a caneta? Sim. E pelo que eu ouvi também dos organizadores, vai ter um café da manhã já incluso também. Isso tudo por R$15. R$15. Não tem almoço, tá? R$15 é o caderno, a caneta e o café da manhã. R$15. Um dia de cura interior. É para destravar mesmo, irmão. É para arrebentar mesmo. Dia 5 de dezembro. Marca na tua agenda. Amém? O Ender vai querer falar alguma coisa ainda? Vai, Dudu. Sim. Sexta-feira é culto do Ministério Despertar, Ministério Teatral Despertar. É uma juventude aí de Deus, vocês conhecem muito bem, né? O Vinícius Torres e mais alguns aí envolvidos no teatro, não sei nem quantos. Você tá também, né? Os 2 Vinícius. Rapaz, juntou os 2 Vinícius, só dá coisa boa, né? E mais um montão de gente aí que faz parte do teatro. Primeiro culto, né, do Ministério Teatral Despertar, sexta-feira, tá ali, ó, 30 de outubro às 19 horas. Isso. Culto do Ministério Teatral Despertar. Você é o nosso convidado. Bom, eu vou estar aqui. Você vai estar também? Amém? Seria interessante trazer um adolescente, um jovem, alguém afastado, que é para ser ministrado aqui. Amém? Vai ter gente das filiais vindo para cá também. Vai ser uma noite muito bacana. Maravilha? Pai querido, eu quero nessa noite te agradecer, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nos dar. E tudo que o Senhor tem para nós é derramado em nossa vida à medida que nos esvaziamos de coisas supérfluas, de coisas que nos distraem e acabam por nos destruírem também. Mas que o Senhor nos encha cada vez mais, nos encha de Ti. Aqui estão nossas ofertas e nossos dízimos, que o Senhor possa receber e assim, de acordo com a liberalidade do nosso coração, nos abençoar pela Tua graça, em nome de Jesus. Bom, eu vou ministrar a bênção e aí você pode ir já passando aí o envelope para os obreiros que vão estar recolhendo. Se não der tempo, não tem problema. Quando você passar ali, entrega para o obreiro. Amém? Que Deus te abençoe. Sexta-feira, 19 horas, vão estar aqui. Jorginho, uma alegria sempre te ver aqui, meu irmão. Tá bom? Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que como Ele ainda muda histórias, Ele vai continuar fazendo isso na vida de todos nós. Amém? Que a graça superabundante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz de Deus que excede a todo entendimento continue guardando os nossos corações na certeza de que o melhor de Deus, amém, graça e paz, beijo no coração, viva mais de Deus todos os dias. Abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.